Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar, irmão? Deus, estamos aqui simplesmente pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Sabemos disso. Sabemos que é a Sua boa mão que nos traz a esse lugar, a fim de crescermos, a fim de ouvirmos o Teu Evangelho, a fim de sermos edificados pela Tua santa e poderosa palavra. Te pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre o nosso entendimento, que a Tua palavra encontre-nos nessa noite. Senhor, que as barreiras e os problemas, Senhor, que nos atrapalham de crescer, que nos atrapalham de crer, Senhor, caiam por terra, sim, Senhor. Tire de nossas vidas aquilo que nos atrapalha, Senhor, de florescer em Tua presença. Senhor, aquilo que nos atrapalha de sermos homens e mulheres melhores diante de Ti. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos tornar aquilo que o Senhor nos salvou para ser. Opera em nós, Senhor. Receba a glória dessa noite, desse lugar. Fala conosco, tirando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que está em nós, Senhor, e que muitos de nós gostamos. E isso que está em nós, Senhor, e nós gostamos, nos atrapalha de crescer em Ti, de florescer. Portanto, Senhor, que nós possamos diminuir nessa noite, que o nosso homem interior desfaleça, Senhor, para que o Teu Espírito cresça em nós. Venha sobre nós, Senhor. Estamos aqui, dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje temos mais uma mensagem da série Ser Humano, Ser Cristão. E o grande desafio dessa série, irmãos, é nos fazer entender, compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos focado nessa série no ser humano, no que é ser humano. E temos aprendido que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado totalmente humano. Escute isso. Ele se torna desumano com a queda. A queda nos torna desumanos. E essa humanidade é e só pode ser restaurada em Cristo Jesus. Portanto, fomos criados humanos, caímos e nos tornamos desumanos e somos humanamente restaurados em Cristo Jesus. Portanto, criados, bons, criados para a glória de Deus, criados como humanos. Perdemos essa humanidade quando Adão e Eva pecaram e herdamos de Adão e Eva, a culpa, o pecado. Consequentemente, irmãos, nos tornamos desumanos. E temos essa humanidade, ou só podemos ter essa humanidade restaurada em Cristo Jesus. Ser humano é ser bom, porque Deus cria o homem bom. Depois de criar homem e mulher, Ele reconhece que o que Ele fez era muito bom. Ser bom é estar em Deus, como Adão e Eva estavam. Ser bom é gozar da graça, é gozar do amor de Deus. Ser bom é desfrutar de intimidade com Deus. Portanto, o ser humano não pode dizer que é bom se ele não está em Deus. Sem Deus, nós somos desumanos. Sem Deus, nos falta humanidade. A queda, irmão, é algo tão sério que traz o mal sobre nós. A queda tira a nossa humanidade. A queda, de alguma maneira, nos desumana.
nos faz orgulhosos. Quando Adão e Eva pecam, e nós vimos isso nos primeiros sermões, eles se tornam orgulhosos, egoístas, avarentos, miseráveis. Eles se tornam vingativos. Temos o exemplo dos seus filhos, que têm coragem de matar um ao outro, por ira, por inveja, enfim. Portanto, você perceba que desde a queda, o homem perdeu a sua humanidade. O homem que foi criado totalmente bom, agora tem uma natureza má, uma natureza egoísta, uma natureza vingativa. O homem que foi criado potencialmente bom, agora tem uma potência para o mal. Ele tem prazer pelo que é mal. Ele se gaba de fazer o mal. E veja que você foi criado com a vocação de ser gente, de ser humano. E é exatamente por isso que Jesus entra na história. Porque Deus nos criou com a vocação de ser gente, de ser humano. Jesus entra na história e nos salva na história. É exatamente por causa da vocação de ser gente, de ser humano, que Cristo Jesus vem a nós, se faz homem, habita no nosso meio, vai à cruz, morre, envia-nos o seu Espírito, que agora trabalha em nós, habita em nós. E é interessante, irmão, se você analisar o que o Espírito Santo faz em nós, nos humaniza, nos torna humanos. O Espírito Santo vem trabalhar em nós e resgatar a nossa humanidade que estava perdida. Portanto, esse Espírito que habita em nós, que em nós faz morada, vem exatamente trabalhar naquilo que perdemos, na humanidade. O termo humano e desumano é bem conhecido de nós. Eu acredito que todos nós entendemos, pelo menos de maneira vaga, o que é ser humano e desumano. Quando vemos um ato de crueldade, seja com pessoas, sejam com animais, sejam em situações, a gente fala, olha que homem desumano, que atitude desumana. Quando vemos miséria, calamidade, pobreza, a gente fala, olha que vida desumana, que atitude desumana. Quando vemos toda essa corrupção explodir no país e os ricos se tornando mais ricos, fazendo os pobres cada vez mais pobres, nós reconhecemos que isso é desumano. Seja a educação, seja a saúde, seja a segurança, nós reconhecemos que vivemos em um estado que não é nada humano. Nós sabemos o que é ser desumano. Assim como nós, quando enxergamos atos de bondade, de caridade, de amor, de afeição, nós reconhecemos que esses são atos humanos. Poxa vida, aquele irmão, ele agiu de maneira tão humana, se compadecendo daquele outro irmão. Poxa vida, eu vi aquela irmã intercedendo pela outra, ela abrindo mão, dos seus afazeres, indo visitar, indo cuidar. Poxa, eu vi aquela pessoa na rua, levantando aquela idosa. Poxa, ele foi tão humano. Nós reconhecemos que atos de humanidade são atos de bondade. E reconhecemos que atos de desumanidade são atos de maldade. Portanto, nós temos uma ideia do que é ser humano e do que é ser desumano. E nós vivemos em um mundo, irmão, um tanto desumano. O Sermão do Monte, o texto que nós lemos nessa noite, nós encontramos o suprassumo do ensino de Jesus para a humanidade. Quando você lê o Sermão do Monte, você tem o exato ensino, o que Jesus diz para nós,
o que ele quer nos ensinar acerca de ser humano, o que é ser humano para Jesus. Qual é a ideia que ele tem para nós, que seremos seus discípulos? É interessante, irmão, que quando Jesus faz discípulos, ele trabalha duro para humanizar esses discípulos. Ele trabalha duro para tornar sensível esses discípulos. Foi aquilo que nós meditamos na quinta-feira, acerca da virtude da sensibilidade, aquela questão do leproso, que ele toca no leproso ainda quando ele tinha lepra. Ele não faz isso apenas para ensinar o leproso, apenas porque ele é Deus e ele é santo, isso não é algo tão simples, mas ele faz também para ensinar os discípulos humanidade, se compadecer, chorar com os que choram, estar perto daquele que precisa, servir. Quando olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus trabalha duro para tornar Pedro humano, Tiago, Filipe, João, para tornar aqueles, o próprio Mateus, que é o escritor desse evangelho, que é cobrador de impostos. Você já se atentou a isso? Um tanto desumano, corrupto, e que no seu evangelho ele faz questão de narrar diversos exemplos de credores incompassivos, injustos, que são desumanos, que crescem, às custas, da opressão. Ele também foi humanizado em Cristo Jesus. Ele também recebeu um coração de carne. Lembra disso? Uma das promessas na Sagrada Escritura é que o Senhor promete tirar de nós o coração de pedra, o coração desumano, o coração orgulhoso, o coração petrificado, o coração que não sente, o coração que não é sensível, que não é amoroso, e promete colocar em nós um coração de carne, um coração humano. É o que vemos ele fazer com os discípulos, é o que ele faz com a gente o tempo todo. E o Sermão do Monte é esse suprassumo do ensino, é esse ensino áureo, é esse ensino de ouro, é esse ensino máximo acerca da humanidade. O sermão nos faz ver a vida como ela é, como Deus criou para ser, nos faz ver a vida de um outro ponto de vista. O Sermão do Monte nos ensina que a felicidade, a vida feliz, está na simplicidade de ser humano. Que a nossa desumanidade, a falta de humanidade, nos torna cada vez mais infelizes. E essa humanidade que é desumana, cada vez mergulhada na sua própria vontade, buscando o seu próprio prazer, continua sem encontrar a tão procurada felicidade. Fora do projeto, irmão, de Deus de ser humano, nós somos desumanos. Fora do projeto vocacional de Deus, do qual Ele desde a eternidade preparou boas obras para que nós andássemos nelas, nós somos desumanos. Ser desumano é ser descontente. O desumano, ele é não realizado com a vida, ele é infeliz, ele é insatisfeito. Eu diria que o Sermão do Monte, irmão, contém ensinos para aqueles que querem viver acima da mediocridade. Ser desumano é ser medíocre. O desumano, quando pratica um ato de humanidade, ele faz questão de se gabar daquele chulo ou pobre ato de humanidade que ele fez.
quando somos restaurados em Cristo Jesus e buscamos dia a dia, por meio do Santo Espírito, viver para a glória de Deus, viver aquilo que o Senhor nos salvou para viver, tendo um coração de carne batendo aqui dentro, um coração que se compadece, que é sensível, que é amoroso, misericordioso, um coração disposto a servir, a dar muito mais do que receber. Os atos de humanidade não voltam com vanglória, não voltam com orgulho, mas com um senso que eu posso fazer muito mais para o meu Senhor. Quando temos um coração restaurado, quando essa humanidade em nós dia a dia é restaurada, quando nós agimos como humanos em Cristo Jesus, nós não agimos com vanglória, com orgulho, nos gabando daquilo que fazemos, mas reconhecendo que o que fizemos, o quanto trabalhamos, podemos fazer mais e melhor para o nosso Senhor, que tem restaurado essa humanidade em nós. O ensino do Sermão do Monte, irmão, ele é muito elevado para o desumano. Ele é muito elevado para aqueles que vivem em completa desumanidade. Por que elevado? Por exemplo, você pega o Senhor falando como era antigamente, era olho por olho, dente por dente. Pois é, você precisa amar teu inimigo. O desumano que arquitetou um plano maquiavélico, diabólico de exterminar, o seu opositor, agora escuta do Senhor que precisa amar. O desumano que pensou em simplesmente odiar quem ele acha que tem que odiar, se afastar de quem ele acha que tem que se afastar, desprezar de quem ele acha que tem que desprezar, ele agora encontra o Senhor falando o seguinte: se te pedem a túnica, dê a capa, ou a capa, dê a túnica. Se te mandam caminhar uma milha, vai duas. Se te batem em um lado da face, entrega a outra. Não basta amar aqueles que nos amam, você precisa amar também aqueles que te odeiam. Isso é ser humano. Normalmente, quer ver como a gente usa o ser humano? Você, tomou um tapa. Aí você fala e pá, dei também. Por que você deu? Porque eu sou humano. Eu também sou carne, sou osso. Não, você não deu porque você é humano. Muito pelo contrário, você deu porque você é completamente desumano. Você foi ofendido, acusado, mentiram contra você, levantaram calúnia, e você aproveitou para colocar para fora tudo o que achava e o que pensava dessa pessoa. E aí você fala: eu fiz, eu até me arrependo, mas é porque eu sou homem, eu sou humano. Não! É óbvio que não. Essa não é atitude de humano, essa é atitude de desumano. Quer entender o que é atitude de humano? O nosso Senhor foi levado como ovelha muda ao matadouro. E perante os seus acusadores, ele não abriu a boca. Isso é ser humano. Diante das palavras de Jesus, irmão, nos tornamos pigmeus de alma. Diante das palavras de Jesus no Sermão do Monte, temos a nossa arrogância abatida. Somos tomados por um forte senso de impotência. Reconhecemos o quanto precisamos melhorar. E se isso de verdade acontecer em nós, se formos verdadeiramente tomados por esse senso de impotência, se verdadeiramente formos tomados e abatidos pelas palavras do Sermão do Monte,
pelo que o Senhor fala acerca da humanidade, certamente seremos levados à contrição, certamente seremos levados ao quebrantamento, à oração e à confissão de pecado. Se as palavras desse sermão fizerem sentido em nossa vida, irmão, a gente não consegue estar de pé do mesmo jeito. A gente não consegue estar de pé ouvindo aquilo que Jesus nos diz, sem orar a Ele, pedindo misericórdia, pedindo perdão da nossa falta de humanidade. Não dá para resistir. Os 12 primeiros versículos do sermão, do capítulo 5, fala do bem mais buscado pelo homem em toda a sua existência. O homem, desde a queda, ele busca uma coisa, irmão: a felicidade. É o bem desejado, buscado, por isso se mata, por isso se morre. Sendo desumanos, todos nós buscamos e queremos encontrar a felicidade, a vida feliz. E veja que essa queda, essa desumanidade herdada da queda, da desobediência de Adão e Eva, trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe angústia, fadiga, resumindo, trouxe infelicidade. Adão e Eva não ficaram mais felizes depois de pecar. E essa infelicidade, angústia e tristeza, e todos esses sentimentos, que na verdade mostram a falta, a necessidade que nós temos de Deus, passam a fazer parte da nossa história, passam a fazer parte da nossa existência. Nós nunca conseguimos ser completamente felizes. Na verdade, a gente ainda incorre em um problema, em confundir felicidade com prazer. E muitas vezes, buscando o prazer, a autossatisfação, nós nos achamos felizes. Nós achamos ou nos enganamos achando que aquilo é felicidade. Nós enveredamos por caminhos de prazer, em situações, em festas, em orgias, em mentiras, em sentimentos contrários, à vontade de Deus, em práticas contrárias ao Santo Evangelho. E pensamos que estamos desfrutando de felicidade, vivendo o que a gente está vivendo. Contudo, depois de viver o que a gente viveu, de fazer o que fizemos, de estar aonde estivemos, ela passa. E ela parece que só será novamente suprida quando situações como aquelas, que me dão prazer acontecer. Deixa eu dar um exemplo mais claro. É a situação mais ou menos de um jovem que gosta de festa. Aí ele fala: não, eu não vou ser cristão porque eu gosto de festa. Eu sou feliz. E ali eu encontro felicidade. Quando eu estou ali reunido, eu sou diferente, eu pulo, eu faço, e tal. Qual é o problema, irmão? Isso é prazer e não felicidade. Porque a felicidade não caduca. A felicidade não acaba. A verdadeira felicidade é um bem, que tem começo, mas não tem fim. Portanto, a pessoa vai, pula, dança, brinca, usa droga, faz o que tem que fazer. Mas quando aquilo acabar, os problemas da vida voltam a aparecer.
A tristeza, a angústia, talvez depressão, síndromes e doenças e coisas na mente e no coração passam a trazer calamidade e tristeza sobre o coração, e a pessoa fala: eu tenho que voltar a fazer aquilo. É mais ou menos assim a vida de um viciado. E nós somos viciados em pecado. Graças a Deus que Cristo Jesus tem nos libertado dia a dia, hora a hora. O fato, irmão, é que essa tal felicidade, que não é felicidade, ela vem e vai, e nós nunca estamos contentes, ou seja, satisfeitos. Quando abrimos no Sermão do Monte e lemos esse belíssimo sermão, entramos logo de cara nas bem-aventuranças, ou nas palavras, ou para a vida feliz. É para isso que ele diz, é isso que ele fala. Jesus sabe para quem está falando, e ele sabe o porquê está falando isso. O verso 1 diz que ele, vendo as multidões. Anteriormente, a multidão está seguindo Jesus, porque Jesus operou grandes e maravilhosos milagres na Galileia. Diversas pessoas foram curadas e libertas de suas enfermidades. Consequentemente, essas pessoas vêm seguindo Jesus, e Jesus vê uma multidão infeliz, desumana, uma multidão enferma, uma multidão que quer uma solução rápida e imediata para o seu problema. Uma multidão não diferente de nós, irmãos, não diferente da multidão que existe no século 21. Aquela multidão que vem seguindo Jesus, e se amultua, de modo que Jesus sobe um pouco ao monte para poder falar a essa multidão. Ela não está seguindo Jesus porque entende, compreende que Ele é o Messias, o Salvador do mundo, e que vem ali para morrer, a fim de que eles sejam libertos do pecado. Eles não têm esse entendimento. O que eles sabem é que esse tal Jesus de Nazaré entra na Galileia, e diversas pessoas são curadas e libertas através dele. De maneira que a notícia acerca de um profeta que caminha sobre a terra se espalha rapidamente. Procuram felicidade, procuram solução para os problemas. Mas aqui nós temos o diferencial de Jesus, irmão. O olhar humano, e Jesus é completamente humano, e como seria o olhar desumano? O olhar humano olha para a multidão e vê a oportunidade de doar-se, e vê a oportunidade de dar aquilo que tem. O olhar desumano olha para a multidão e vê a oportunidade de se aproveitar dela, e vê a oportunidade de se aproveitar da sua fraqueza, ou da sua ignorância, ou daquilo que seja fraca. O olhar humano olha para a multidão como Jesus olha, e o que ele vê na multidão, ele vê que são como ovelhas que não têm pastor. É o que diz em Marcos 6,34. Ele sai do barco, olha para a multidão. Os discípulos estão preocupados que terão que alimentar aquela multidão, já é tarde e tudo mais. Mas Jesus olha para a multidão e se compadece, e tem compaixão, e percebe que são como ovelhas desgarradas, ovelhas desorientadas que não têm pastor. Jesus olha para a multidão com olhar humano, entendendo suas misérias, suas fraquezas, suas doenças, seus dilemas, seus questionamentos.
Jesus vê uma multidão que clama por socorro. Jesus vê uma multidão que clama por restauração. Jesus vê seres humanos que estão desumanizados, aflitos, que sofrem, que são oprimidos, que buscam felicidade. E veja, irmão, que sem se encontrar com Jesus, a gente busca felicidade em tudo que é lugar. E isso, o que eu estou dizendo, não é nenhuma verdade completa. Por quê, pastor? Porque mesmo nós que nos encontramos com Jesus, ou que Jesus nos encontrou, buscamos felicidades em coisas, em lugares, em pessoas. Mesmo nós que tivemos a nossa vida restaurada por Cristo Jesus, entendemos que Ele é amor, que a felicidade está nele, que a vida é Ele. Nós buscamos felicidade em situações, em coisas, em pessoas, em lugares. Nós achamos que são as pessoas que nos fazem felizes, que são as coisas que nos fazem felizes, que são os lugares que nos fazem felizes. E às vezes um estalo acontece, o Espírito Santo nos toca, e a gente, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou vivendo assim, eu estava pensando desse jeito, mas Senhor, me desperta para que eu entenda que a felicidade está em Ti, é a Tua presença, é o encontrar-se contigo. É o que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja o que o salmista está dizendo, irmão. A alegria não é o fato do templo. A alegria do salmista não está nas paredes, não está, nos lugares, nas divisórias do templo. A ideia de que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque o Senhor havia dito que aquele lugar seria o lugar do encontro com Ele, que Ele se apresentaria naquele lugar. A alegria não é por causa da casa, mas é por causa do Senhor dela. É por encontrar-se com Deus, e não com o lugar de Deus, e não com o espaço, mas com Deus que se revela, que se manifesta naquele lugar. Portanto, a alegria desde a antiguidade daqueles que conhecem o Senhor está em encontrar-se com o Senhor, vê-lo, louvá-lo. Jesus olha e sabe o que essa multidão busca, irmão. Ela busca felicidade. Ela é infeliz. Ela é oprimida. Lembra que isso existe também na vida dos discípulos. Jesus se interessa pela multidão, não pelo que a multidão pode lhe dar ou lhe prover, mas pelo que Ele pode fazer por ela. Isso é ser humano. O verso 2, irmãos, diz algo tremendo. Eu vou ler o 1 primeiro. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E o que Ele fez? E Ele passou a ensiná-los, dizendo. Aqui tem uma questão interessante. Depois de ver, de saber, de entender o que aquela multidão procura, precisa, necessita, Ele se assenta e passa a ensinar. Veja que coisa interessante, irmão. Jesus nessa hora não orou. Jesus nessa hora não cuspiu no chão, fez lama e começou a passar na testa das pessoas. Jesus não pediu que alguém trouxesse óleo ungido
para estar ungindo a mente das pessoas. Ele simplesmente senta e entende que o que aquela multidão precisa é de conhecimento de Deus. É aprender. E ele se coloca a ensinar. Sabe o que é interessante, irmão? Jesus não está ali para derrubar florestas. Ele está ali para regar desertos. Ele está para regar, trazer vida à sequidão daquelas pessoas. Ele está ali para trazer sentido à vida daquelas pessoas. O Sermão do Monte não responde a todas as perguntas que a humanidade faz, mas talvez responda a principal delas: aonde eu encontro felicidade? O que eu preciso para ser feliz? Qual é o segredo da felicidade? O engraçado é que, e isso é, como eu disse lá atrás, o Sermão do Monte, ele é demasiadamente elevado demais para o desumano. Porque o desumano pensa, entende que é importante ter para ser reconhecido. É importante ter para ser feliz. É importante conquistar, adquirir, é importante ter poder, é importante mandar, é importante. O desumano pensa que a felicidade está quando você está por cima, quando você é o maioral, quando você é o ditador, quando você... E Jesus vai dizer que a felicidade está embaixo, está no serviço, está na entrega, está quando você se humilha e se submete à potente mão de Deus, está quando você reconhece o seu estado e a sua, e a sua dependência dele. Veja que Jesus simplesmente ensina: se reconhecermos o poder do Evangelho, se reconhecemos aquilo que está escrito em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Palavra essa que é mais cortante do que espada afiada de 2 gumes, que penetra, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ó palavra poderosa, se entendermos e reconhecermos que de fato e verdade essa palavra é tudo quanto ela diz que é, nós só precisamos ensinar. Só precisamos pregar, só precisamos anunciar, porque é exatamente o que Jesus faz. Certamente aquela multidão que vem a Jesus, esperando uma demonstração física, transcendental de poder, um cego ver, um mudo falar, um coxo andar, algo dessa natureza, sentam e escutam algo que é penetrante na alma, algo que vem mudar o interior, a maneira de ver o mundo. Todo mundo veio buscando algo para si, e ele sai dali ouvindo que o que faz sentido na vida é o outro, que a felicidade está na felicidade do outro, no serviço ao outro, no amor ao outro. Em Mateus 7, no mesmo Sermão do Monte ainda, no verso 24,
ele fala que todo aquele que ouvindo estas minhas palavras, e as colocando em prática, será como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Isso aqui tem tudo a ver com a felicidade, que está no versículo 3, que começa a ser exposta no versículo 3. Se você lembrar da história do homem que edifica a casa sobre a rocha e do homem que edifica a casa sobre a areia, o fato do homem ser prudente e ter procurado o melhor terreno para a edificação de sua propriedade não vai eximi-lo dos problemas que vão acontecer, dos ventos, das tempestades, dos furacões, dos vendavais que virão contra a sua vida, contra a sua casa. Todos dois são acometidos de calamidade, todos dois passam por tribulação, todos dois passam por situações complicadas em suas vidas. Um, porém, tem a vida edificada na palavra, o outro construiu sua casa sobre a areia. Jesus nos mostra algo muito interessante, irmão. A restauração dessa humanidade vem por meio da palavra. É o que ele vai dizer a Nicodemos: te importa nascer de novo da água, que é o lavar regenerador da palavra e do Espírito. Portanto, entenda que essa humanidade que tende a ser restaurada em nós, tende a ser restaurada pelo lavar regenerador da palavra de Deus, é o alimentar-se da palavra, é o ser edificado na palavra, que há de transformar o que há aqui dentro, que há de mudar esse coração de pedra, mau, desumano, em um coração de carne, que glorifica o seu Senhor. Veja que tem uma questão interessante. Jesus olha a multidão e percebe a necessidade, e a ensina, e a socorre com palavra. O seu amor é transmitido por meio da palavra, afinal, Ele é a palavra que se fez carne, Ele é a palavra que encarnou, é o verbo que se fez homem. Entenda o poder da palavra do Senhor. Portanto, Ele recebe a multidão, acolhe a multidão e ensina a multidão. E o que Ele ensina? Ele começa logo, de cara, ensinando acerca da felicidade. É o que diz o verso 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que bem-aventurado ou felizes são. Essa felicidade é uma felicidade transcendental. O que isso quer dizer? É uma felicidade que está além do palpável. É uma felicidade que está além da nossa realidade visível. Jesus está falando de uma felicidade que está para além da nossa compreensão, que está para além dos nossos esforços. Essa não é uma felicidade que pode ser comprada com dinheiro. Essa não é uma felicidade que pode ser adquirida com atos de bondade.
Não é uma felicidade que está simplesmente ao alcance de uma atitude, de um ato, de um valor monetário. Não é algo que pode ser adquirido aqui. Essa felicidade que não entristece é uma alegria que nunca entristece. É algo que está em Deus, só nele. Essa bem-aventurança, essa felicidade, ela não é passageira, ela não é terrena, ela não é interesseira. Essa não é uma felicidade que se confunda com o mero prazer. O que Jesus oferece à humanidade que está desumanizada, e que mesmo desumanizada quer felicidade, na verdade a primeira coisa é: vocês precisam ser humanos para vocês gozarem de felicidade. E ser humano é estar em Cristo, porque só Cristo é o humano que tem capacidade, poder e autoridade para restaurar a nossa humanidade. Não existe possibilidade de sermos humanos sem Cristo Jesus. É Ele que nos torna o que nós devemos ser. Portanto, o que temos no verso 3 e o que Jesus traz a essa multidão desesperada e que busca felicidade, essa multidão com um coração de pedra, desumanizada, ele prega e ele anuncia uma felicidade que não é mera satisfação. E isso é interessante, irmão. Eu já preguei diversas vezes sobre o Sermão do Monte. E essa humanidade, essa multidão desumana busca a solução para o seu problema. O coxo entende que a felicidade está em voltar a andar, o cego em voltar a ver, o mudo em falar. E não quer dizer que isso não traga felicidade, mas Jesus fala de uma felicidade maior do que essa. Por quê, irmão? Porque depois do coxo voltar a andar, ele pode voltar a dilemas sobre a sua vida. E começar a basear: não, agora eu ando, mas eu seria mais feliz se eu tivesse uma bicicleta. Agora eu posso andar. E quando ele tem uma bicicleta, ele pensa: olha, eu serei mais feliz quando eu tiver uma moto ou um carro. Ou seja, essa nunca será uma felicidade, mas mera satisfação. Jesus está falando de uma felicidade que perpassa tempo, que ultrapassa limites, uma felicidade que está para além daquilo que se pega, uma felicidade que não caduca, que não acaba, que não tem fim, uma felicidade ou uma alegria que não entristece, uma felicidade. E aí a gente vai ao capítulo 7, voltando a falar da casa edificada sobre a rocha, porque ele fala de uma felicidade que, embora sacudida por tribulação, por vento, por vendaval, se mantém sólida, estável no mesmo lugar. Porque agora tem um coração de carne, porque encontrou sentido na vida. Veja, irmão, que o que eu estou falando você vê claramente na vida dos discípulos. A exemplo temos Paulo. O morrer é lucro. Estou crucificado. Já não vivo eu, Cristo em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim, me amou e por mim se entregou. A ideia de que o gozo e a satisfação está em Deus,
perseguido, atribulado, preso, apedrejado, chicoteado. Um homem de dor. Ele fala: eu carrego no corpo as chagas de Cristo, as marcas de Cristo. Eu estou marcado pelo Evangelho. Quando preso, ele fala: eu estou preso, mas o Evangelho não. É o encontrar-se com Cristo, é o encontrar-se com a palavra que supre todas as nossas ansiedades e dilemas, nos levando a uma vida completamente feliz. Isso só em Cristo Jesus. O Sermão do Monte, por exemplo, irmão, vai falar no capítulo 6 do sério problema da solicitude pela vida. E de que o Senhor deixa claro que não quer que nós, que temos sido restaurados dia a dia a uma completa humanidade, vivamos como vivem aqueles que não o conhecem. E como vivem aqueles que não o conhecem, preocupados com tudo, preocupados com o amanhã, ansiosos, insatisfeitos, murmurando, maldizendo, procurando ajeitar, dando jeitinho na vida, né, para ver se acalma. Ele fala: olha, vocês não devem ser assim não. Vamos compartilhar esse texto aqui? Acho que ele é bem completo para a questão da felicidade. Ele está no capítulo 6, verso 25. Abre aí comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Por que vocês estão preocupados com o que comer, o que vestir? Por que vocês estão solícitos por isso? Ansiosos por isso? Vocês não entendem que a vida é mais do que tudo isso? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Que coisa linda, irmão. Porventura, não valeis mais, ou muito mais do que as aves do céu? Jesus está falando: vocês não estão entendendo, vocês não entendem, vocês não compreendem, que vocês valem muito mais do que alimento, vocês valem muito mais do que roupa, vocês valem muito mais do que as aves dos céus, e eu as sustento, e eu as alimento. Jesus apela à natureza, Jesus apela à criação. Olha a criação, que mesmo sujeita ao pecado do homem, porque sofre consequentemente pelo pecado humano, e por isso, não é por outra coisa, aquecimento, buraco na camada de ozônio, terremoto, maremoto, a natureza geme, está lá em Romanos capítulo 8, aguardando o dia da restauração. Isso é sério, irmão. O Senhor está falando: eu estou cuidando da natureza. Você já viu que não tem passarinho morrendo de fome? Diga para o seu irmão: irmão, tu já percebeu que não tem passarinho morrendo de fome?
Sabe o que é interessante, irmão? Te convido a você vir na igreja. Tem uma questão muito interessante aqui. Você chega aqui 5 horas da manhã para orar, e os passarinhos certamente te dizem que são 6 horas, porque 6 horas da manhã eles começam numa cantoria, num piu, um barulho ensurdecedor aqui dentro de passarinho, maravilhoso. Eles já despertam louvando o seu Senhor, certos de que vão comer, certos de que tem onde pousar, certos de que nada vai faltar. E o que nós não entendemos é que Deus, que sustenta os pássaros e pardais e corvos, é o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. É o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, não por passarinho, não por pardal. É exatamente o que ele está dizendo. Vocês não entendem, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai-os como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Oh, irmão, Jesus vem nos oferecer uma felicidade, irmão, que ultrapassa os limites da nossa razão, da nossa compreensão. Não é uma felicidade volátil, não é uma felicidade temporária. Ele está dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito. Veja, Jesus está dizendo: felizes são os humildes de espírito. Não são os ricos, não são os que podem comprar o que querem na hora que querem, não são os que podem pousar nos melhores aeroportos e lugares do mundo. São os humildes de espírito. E por que são felizes os humildes de espírito? Porque deles é o reino. O reino é para eles. O reino de paz, de justiça, de gozo do Espírito Santo. Um reino eterno que não tem fim. Um reino que é erguido sobre justiça, sobre verdade. Não é um reino de corrupção. Não é um reino de disputa, não é um reino de politicagem, é um reino de verdade. É o reino que o rei morreu pelos seus servos, súditos. Felizes são os humildes desse reino, os pequenos desse reino, os de espírito humilde. A felicidade se encontra aí. Esse é o caminho para a felicidade. Não é temporária, não é passageira. É uma felicidade, uma alegria que não entristece. O Senhor nos oferece, irmão, em Cristo Jesus, restauração.
essa infelicidade, tristeza e angústia e tantos sentimentos que vêm sobre nós, são nada mais, irmão, que consequência da nossa desumanidade, consequência do nosso afastamento de Deus, consequência da nossa vida alheia, contrária à vontade do Senhor. Ele nos oferece aliviar a nossa sobrecarga, os nossos fardos. Como no capítulo 6, vocês não precisam estar ansiosos, tenham fé. Vocês não precisam andar desesperados. O verso mais conhecido do capítulo 6 é o verso 33, que ele vai dizer: busque o reino de Deus. E aí você me pergunta, pastor, aonde é que a gente encontra o reino? A gente não encontra o reino nos encontra. Eu sei de uma coisa, irmão, que as portas do reino, ou esse reino, é dado aos humildes de espírito. Felizes são esses. Felizes são os pequeninos, aqueles que se dão, aqueles que se doam. Quando fala de humildade de espírito, ele fala de um espírito pequeno. Um espírito quebrantado, humilde, o que dá em honra, o que serve. A felicidade no reino, irmão, é muito mais simples do que parece. O evangelho é muito simples. De tão simples que é, a gente não crê nele. Fica de pé comigo. Que Deus possa completar aquilo que começou a fazer na nossa vida. Que Deus possa completar, por meio do seu Santo Espírito, nossa humanidade. Ô Senhor, Tu podes fazer isso em nós. Só Tu podes. Muitos, Senhor,